Olá, estudante! Nós estamos aqui no Centro de Danças Letícia Soares e eu estou com a professora Graciele Moreira. Nós vamos falar um pouquinho sobre o balé clássico. Tudo bem, Graciele? Tudo bem, muito prazer. Prazer. Graciele, como surgiu o balé clássico? Onde e quando? Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, por causa da nossa terminologia que é toda francesa, o balé clássico ele não surgiu na França, ele surgiu na Itália e surgiu porque a corte italiana se apropriou das danças populares. Então, isso também é muito negligenciado. O balé clássico ele se apropriou das danças populares, A dança ela é muito antiga, então nada vem do nada. Então a corte italiana pegou aquelas movimentações e enobreceu, Colocou mais postura, mais tronco. Era muito usado socialmente na corte italiana. Isso aconteceu entre os séculos XV e XVI. Aí depois, a Catarina de Médici casou-se com Henrique II e mudou para a França. Aí sim, a Catarina de Médici levou os seus melhores artistas, bailarinos e coreógrafos para a França. E lá na França, o balé se consolidou. O que significa isso? Ele se sistematizou, aí foi agregando a uma técnica, virou uma técnica, por vários motivos, por vários viés. A gente teve os bailarinos e as bailarinas, mas só para deixar uma curiosidade, nessa época quem dançavam era só os homens, as mulheres também não podiam dançar. Os homens dançavam nos palcos e as mulheres dançavam socialmente apenas nas cortes. Quais as principais características do balé clássico, Graciele? Diferente das outras modalidades, no balé clássico nós temos a música clássica composta por um piano, nós temos uma técnica que é toda construída de barra, centro, diagonal e uma corda, um manejo no final. Nós temos o uniforme do balé clássico, que é o coque, o colã, a meia calça, a sapatilha, a saia. E as movimentações do balé clássico a gente faz sempre o lado direito primeiro e depois o lado esquerdo. Então a gente tem um détourné, que significa um giro na barra, e a gente faz primeiro o lado direito e depois o lado esquerdo. Mas principalmente a principal característica é a música clássica mesmo. O balé clássico ele sempre teve uma composição com a música muito importante. O crescimento da música sempre andou junto com o balé clássico também. E existe uma diferença desse uniforme que é utilizado na sala, para o figurino nos palcos. Que diferença é essa e o porquê dela? Existe sim, porque na sala de aula, no estudo acadêmico, a gente trabalha a técnica para levar isso para o palco. No palco, a gente conta uma história. As apresentações elas são para contar uma história. Então, o figurino que a gente usa lá no palco, ele está contando a história. E na sala de aula, a gente precisa de um uniforme bem alinhado para conseguir ver a linha da bailarina, para conseguir corrigir todas as movimentações para isso estar alinhado no palco. É por isso que a gente usa a meia calça, porque a meia calça eu consigo ver com claridade a musculatura da bailarina, se ela está com o quadril bem encaixado, se ela tem um tônus muscular adequado, se ela está com ADO. Então, na sala de aula, a gente usa um uniforme específico para correções e alinhamento. E no palco, a gente usa um figurino que conta a história. Tanto o figurino, quanto o cabelo, quanto o cenário, toda a produção conta aquela história que está sendo passada ali no palco. Você espera em cima, sai e põe. Chassé, prepara, igual se eu vou ter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, avant e arrière. Tombe para devolver, quarta, pirueta, desceu. Qual a diferença do balé clássico para o balé contemporâneo? Aí tem muita história. O balé contemporâneo, ele veio do balé clássico, mas ele veio de uma desconstrução. Ou seja,
No balé clássico, a gente tem uma tradição, nós temos uma sequência de passos, de movimentações, os nomes, tudo no balé clássico segue uma ordem de mais de 500 anos. A dança contemporânea, ela vem do balé clássico, mas ela veio para contar o que está acontecendo no contemporâneo. Então, os bailarinos contemporâneos, eles queriam protestar, eles queriam manifestar, eles queriam falar do que estava acontecendo na atualidade. É por isso que a gente fala contemporâneo. Então, na dança contemporânea, a gente tem torções, a gente tem quedas. As músicas, elas têm mais liberdade de expressão ou a falta dela, porque nem sempre no contemporâneo precisa da música. A liberdade de expressão, ela é muito mais acentuada no contemporâneo, já que no balé precisa-se seguir um padrão específico. Então, o balé contemporâneo e o balé clássico, eles vêm da mesma raiz, porém com intenções muito diferentes. E o que é o balé de repertório? O balé de repertório é um balé clássico que conta uma história. Vem muito dos livretos lá do século que a gente estava falando, lá do século XV, do século XVI. Vem muito das histórias, dos livretos, e isso se transformou em uma apresentação grandiosa no palco. Os grandes balés de repertório, eles contavam coisas sobrenaturais, fantasias, então eles traziam para o público algo que o público estava muito sedento, que era esse mundo do imaginário, esse mundo do fantasioso. Tanto é que a gente tem a primeira bailarina que usou a sapatilha de ponta, Marie Taglioni, ela usou e demonstrou para o público que ela era uma fada, encantando todos. Então, esse balé de repertório, por exemplo, trouxe para todos que estavam ali assistindo algo fantasioso. Então, o balé de repertório, ele vem principalmente com essa característica de contar uma história. Então eu quero agradecer a professora Graciele Moreira por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento de balé clássico conosco. Eu agradeço de coração, deixem aberto para todos que quem tem vontade de fazer balé, faça, porque o balé ele não tem um padrão, ele não segue mais o padrão de 1800 e tanto. Estamos em 2023 e o balé ele agrega a todos. A técnica, ela não segrega, as pessoas segregam. É muito importante vocês saberem que vocês são muito bem-vindos no balé clássico. Agora eu estou com a professora Sinara Fonseca e ela é educadora física e aqui no Centro de Danças Letícia Soares ela trabalha a dança contemporânea, não é isso, Sinara? Sim. Nós vamos falar com ela um pouquinho sobre a dança contemporânea. Professora, como surgiu a dança contemporânea? A dança contemporânea ela surgiu na década de 60, lá nos Estados Unidos. E a primeira representante da dança contemporânea foi a Martha Graham, que foi através da dança moderna, ela fez pesquisas, estudou e foi através dela. No Brasil também a dança contemporânea chegou através do Klaus Viana e a sua esposa. Foram também pesquisas sobre a dança moderna e temos outros nomes também, né? A Isadora Duncan, que foi também uma grande percussora. E ainda aqui em Belo Horizonte nós temos o Grupo Corpo, que é uma grande referência em dança contemporânea, e no Rio de Janeiro a Débora Coker. O que é a dança
dança contemporânea? Características? A dança contemporânea é uma dança que ela não está baseada em técnicas específicas. Então ela não tem técnicas pré-definidas para ela para criar uma coreografia. Ela engloba elementos, gêneros, ritmos, vestuário, música. As características dela é que ela não está presa a uma técnica. Nós podemos fazer uma desconstrução dessa técnica. Como que ela é feita? Nós pegamos a técnica ou do balé ou do jazz, do hip hop, que são as mais usadas, usamos a mesma base desconstruindo, transformando elas em outras possibilidades, com a movimentação do corpo e técnicas somáticas, que é a nossa linguagem corporal. E assim, a dança contemporânea, ela trabalha só improviso? A dança contemporânea, ela não é só improviso. Na realidade, ela é um conjunto de técnicas somáticas. Nós vamos unindo algo que é do cotidiano, coisas relacionadas a, por exemplo, a um objeto. E tem o improviso, porém nós vamos sempre usar a técnica. A técnica sempre vai estar alinhada com esse contexto corporal, mas nunca deixando também de lado a técnica, porque é muito importante o bailarino ele estudar. Então é interessante o bailarino sempre ter uma linguagem corporal já preparada, por exemplo, tecnicamente do balé ou do jazz ou forró, qualquer modalidade nós conseguimos linkar junto com esse improviso que vai se tornar sequências e vai dar um segmento a uma coreografia. Sabe? Mais fluido. Existe um pensamento de que a dança contemporânea ela traz maior liberdade de expressão e uma desconstrução técnica. Como é isso? Por ter essa liberdade de expressão, os bailarinos ficam mais livres para criar. E dentro dessa desconstrução técnica, que não seria nada menos que pegar a técnica e transformar ela em algo diferente, só que nós vamos sempre usar a mesma base. Por exemplo, pegamos um salto do balé clássico, que ele tem uma perna alongada, e trazemos uma contração para essa perna. Então essa desconstrução técnica, ela funciona dessa forma. Por fim, qual é a importância da dança contemporânea para o autoconhecimento do aluno? Então, Fábio, a questão do autoconhecimento é os fatores intrínsecos, né, que vêm de dentro. O aluno ele vai trazer as vivências dele para essa dança e vai trabalhar conforme o cotidiano dele. Então, eu sempre uso, por exemplo, numa criação coreográfica, elementos cênicos, eu uso objetos e também, por exemplo, eu uso, olha, como que foi seu dia? E aí ele constrói uma dança dentro dessa linguagem dele, o que ele viveu no cotidiano dele. Isso traz o aluno para perto e ele entende que todo o corpo pode dançar, né? Nós não temos um corpo ou uma pessoa específica que pode dançar, todos podem dançar. E no caso tem um livro que eu gostaria de citar, que ele é muito interessante, que é da Jussara Miller, que tem essa pergunta: qual o corpo que dança? Ele trabalha a linguagem cênica do bailarino. Então essa proposta de trazer mais para o contexto ali de sala de aula, de trazer o que está dentro de você, suas emoções, suas vivências, às vezes de criança, se já for maior, e trazer isso e colocar na sua dança. E a dança contemporânea ela tem muito isso, a emoção. Então ela traz muita emoção. Por isso que sempre que quando eu vou coreografar, eu vou fazer esse trabalho de construção com os meus alunos, eu uso essa questão da emoção. Como você se sente, como você está. E aí nós estudamos todo o contexto do tema que é passado para nós e fazemos juntos, que eu gosto muito de trabalhar esse junto, né, para não estar ali só como professora e eles entenderem que eles têm essa capacidade de contribuir na dança também. Ah, isso é muito interessante, saber que todos podem dançar, né? Então agora eu
queria agradecer a professora Sinara por esse momento aqui, que ela passou um pouco do conhecimento dela para a gente. Queria também agradecer o Centro de Danças Letícia Soares por nos proporcionar essa aula tão interessante de hoje. Quero agradecer você também aí de casa por ter acompanhado a nossa aula. Espero que tenham gostado de todo o conhecimento passado. E é isso, se liga na educação.